queridos, como vocês estão? Tudo bem? Essa é uma semana super especial, porque é a Semana das Mães. No próximo domingo é o Dia das Mães, então nessa semana, cada dia da semana, a gente vai ouvir a história de uma mãe da Bíblia. Você sabe que a Bíblia é repleta de histórias, muitas delas de mulheres que foram mães. Então a gente vai cada dia escutar a história de uma dessas mães. E a mãe da história de hoje, ela chama Joquebede. E a história dela está no livro de Êxodo, capítulo 2. E ela não viveu num contexto tão legal. Joquebede era do povo de Israel, que era o povo de Deus, mas o povo de Israel estava morando no Egito. E lá eles estavam numa situação ruim, porque eles estavam sendo escravizados pelos egípcios. E o rei do Egito, que era o faraó, ele decretou uma lei horrível. Ele colocou uma lei de que todos os bebês que nascessem meninos deveriam ser jogados no rio Nilo, que era um grande rio daquela região. E eles seriam jogados ali para morrer. E Joquebede estava grávida. Quando ela soube disso, o coração dela se partiu em pedacinhos, ela ficou muito angustiada, com muito medo, porque ela nem sabia, na verdade, o que seria o bebê dela, pois naquela época não tinha tecnologia, eles não tinham como saber se seria menino ou menina. Então, quando ela teve o neném, era um menino. E ela ficou com o coração muito aflito. Mas sabe o que ela fez? Ela escondeu o bebê dela dentro de casa. E ela continuou mantendo ele ali escondido, cuidando dele. Ela conseguiu fazer isso por 3 meses. O que naquela época e naquele contexto foi muito difícil. E aí a gente já tira a primeira lição. Joquebede, se ela fosse pega por algum guarda fazendo isso, ela poderia morrer. Então ela arriscou a própria vida dela para poder salvar a vida daquele filho. Assim como qualquer mãe que existe faria pelo seu filho, arriscaria a própria vida para salvar a vida do filho. Mas depois que passou esse período, o bebê dela começou a ficar maior e aí já não dava mais para ela esconder ele em casa, começou a ficar muito difícil. Então ela fez uma oração a Deus e falou assim: Senhor, até aqui eu consegui cuidar do meu filho, mas a partir daqui não vai mais dar, eu vou ser descoberta. Então ela fez essa oração e entregou a vida do filho dela nas mãos de Deus. E sabendo que até ali ela tinha feito tudo o que era possível para ela, mas a partir daquele momento ela estava entregando a vida do filho dela nas mãos de Deus para que Deus cuidasse do filho dela a partir de então. Então ela colocou o bebê dentro de um cestinho e foi escondida com a sua outra filha. Ela já tinha uma filha mais velha que chamava Miriam, e deixou o bebê no rio, naquele cestinho, e deixou o cestinho ir, com o coração apertado e com muita oração para Deus cuidar do bebê. E a Miriam, que era a outra filha dela, ficou ali seguindo o cestinho para ver aonde esse cesto ia dar. E qual não foi a surpresa dela? A princesa, a filha do rei que tinha feito aquele decreto, aquela lei, entrou no rio para tomar banho. E quando ela entrou no rio, ela viu o cesto, pegou. Quando ela abriu, ela viu que tinha um lindo bebezinho ali dentro, pequenininho, morrendo de medo, tadinho, sozinho. Então ela tirou o bebê do cestinho e ela falou assim: este bebê vai se chamar Moisés, porque ele foi tirado das águas. Moisés significa tirado das águas. E esse foi o nome que ela deu para o bebê. E ela decidiu ali que ela criaria aquele bebê. Mas ela não tinha alimento para dar para o bebê, porque os bebês eles mamam leite da mãe. E ela não tinha tido um bebê, então ela não tinha leite. Este foi o momento em que a irmã de Moisés apareceu. Ela saiu ali, ela estava escondida atrás de um arbustinho. Ela foi bem corajosa também e falou assim para a princesa que conhecia uma mulher que tinha leite e que poderia cuidar daquele bebê. Gente, Deus ouviu a oração de Joquebede, porque Miriam voltou para casa com o neném, que era Moisés. E Joquebede teve então certeza de que Deus tinha escutado a oração dela, porque ela fez a oração entregando Moisés, o filho dela, nas mãos de Deus, e Deus guardou a vida do bebê e devolveu o bebê para ela. E ela teve a oportunidade de criar o próprio filho. Ela não pôde criar Moisés, é bem verdade, que ela não pôde criá-lo até ele ser um adulto, até ele crescer. Ela ficou com ele só até um período da vida dele, mas já foi um período importantíssimo, onde ela criou ele, onde ela falou sobre Deus para ele, ela ensinou, e ela fez de Moisés um amigo de Deus. Ela apresentou o verdadeiro Deus para ele, e quando ele cresceu e precisou voltar para o palácio, ele não esqueceu das lições que a mãe dele havia ensinado para ele. Tanto que no palácio ele estava cercado de pessoas que nem conheciam a Deus,
pessoas que não eram tão bondosas, e ele era criado ali no contexto, como ele era o filho da princesa, o avô dele, da mãe adotada dele, o avô adotivo dele, era o próprio rei que tinha mandado jogar os bebês no rio. Então pense, ele não estava numa situação muito boa, mas mesmo assim ele nunca esqueceu as lições que sua mãe tinha lhe dado. Ele nunca se afastou do Deus verdadeiro. E Moisés, você com certeza já ouviu a história dele, foi um homem muito usado por Deus para a história do povo de Deus, para a história da família dele e para os planos que Deus tinha para toda a humanidade naquela época. Isso significa que uma mãe tem um papel importantíssimo na vida do filho. Uma mãe tem o poder de fazer uma oração e ter a certeza de que Deus ouve, porque Deus ouve todas as orações das mães, principalmente quando ela está pedindo para Deus cuidar, abençoar, proteger a vida de seus filhos. Hoje, vire para tua mãe, se ela estiver aí com você agora, ou quando você se encontrar com ela, e diga para ela o quanto você a ama, o quanto você agradece a Deus pela vida dela, e faça uma oração para de fato agradecer, porque com certeza foi plano de Deus que ela fosse um presente na sua vida, que ela fosse a sua mãe, que ela tivesse você.